Finalizada, então, a saia, a gente deu bem certinho 4 novelinhos pra minha saia. E eu tinha 5 novelos, como eu falei, né? Vai menos de um novelo pro cropped, então vamos iniciar ele. A gente vai trabalhar ele de forma circular, inteiro, de baixo pra cima, tá? Vai ter um detalhezinho no meio que ele vai meio que diminuindo. Então, a gente vai pegar a medida do busto, que no meu caso é 86 centímetros, e eu sempre tiro 16 centímetros. Se você tem o ponto muito apertado, você pode estar tirando de 10 a 12, tá? Mas se for muito apertado mesmo, você não pode testar com 16 centímetros a menos. Que daí depois que a gente fechar o cordão de correntinhas, aí vocês podem provar e ver se tá apertado ali acima do seio, tá? Se bem que a partezinha das correntinhas vai ficar abaixo do seio. Então, é normal essa primeira carreirinha de correntinhas ser mais apertadinha, vocês já devem saber disso. Então, não vai ficar bem em cima do seio, vai ficar embaixo. Então, daí... De qualquer forma, provem pra ver se vai ficar muito apertado ou não. No meu caso, sempre fica bem certinho. Então, no meu caso, 86 centímetros menos 16 dá bem certinho 70 centímetros. Então, eu tenho que fazer 70 centímetros de correntinhas. Não importa se é número par ou número ímpar a quantidade, tá? Então, eu vou laçar aqui a minha linha e vou fazer minhas correntinhas até dar os 70 centímetros que eu preciso. Quando eu terminar, eu volto aqui pra fechar, aí vocês vão provar e aí nós vamos dar continuidade. Fiz aqui as minhas correntinhas, no meu caso deu 160 correntinhas pra dar os 70 centímetros. Aí, aquela primeira correntinha lá do início, ó, quando eu empurro ela fecha, então tem que fazer uma mais aqui pra compensar, porque senão seria como se fosse uma a menos, como se estivesse faltando, ficaria tipo 159. Aí, nós vamos virar todas as correntinhas, ó, pra parte da frente, que é normal, ela dá essa enrolada. Então, vamos só virar elas pra parte da frente, pra daí a gente poder fechar. Ó, virei todas, aí vou inserir a minha agulha na primeira correntinha livre e vou fechar com ponto baixíssimo, formando um grande círculo. É nessa hora que vocês têm que provar pra ver se ali na parte do seio tá legal. Se ficar só um pouquinho, achei um leve desconforto, achei que tá um pouquinho apertado, não tem problema, porque como eu falei, essa parte aqui, ela vai ficar abaixo do seio, tá? Não vai ficar bem em cima, vai ficar abaixo. Essa aqui é a parte de baixo do nosso cropped. E depois ainda vai ter um acabamento embaixo, talvez a gente coloque elástico, ainda não sei, tô pensando, tá? Então, fechou, provou, viu que tá bom. Aí, nós vamos pegar a quantidade de pontos que a gente tem, no meu caso é 160. Se você tem número par, você vai tirar 8 pontos desses 160, tá? Se você tem número ímpar, aí você pode tirar 9. Então, no meu caso, ó, tenho 160 pontos. Vou tirar 8, que é a parte do meiozinho ali que eu falei que a gente vai trabalhar diferente, tá? Então, eu tenho 160, vou tirar 8, eu vou ficar com 152 pontos. 152 dividido por 2, para saber quantos pontos altos a gente vai fazer antes de chegar no meio, 152 dividido por 2 dá 76, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, 76 pontos. Então, eu já descobri que eu tenho que fazer 76 pontos altos para depois trabalhar o meio. Então, façam essa continha de vocês pra ficar bem no meiozinho, bem certinho, tá? Voltando aqui, depois de fazer a continha, então, nós vamos iniciar com os pontos altos. Nesse mesmo ponto aqui, que eu acabei de fechar com ponto baixíssimo, eu vou inserir a minha agulha nesse mesmo ponto, vou puxar uma nova laçadinha, ficando com 2 laçadinhas, passo a minha linha pelas 2 laçadinhas, como se fosse um pontinho baixo, e subo mais uma correntinha. Esse é o primeiro ponto alto. Quando eu trabalho circular, eu trabalho assim, o primeiro ponto, para que ele esconda. Porque se a gente inicia sempre com 3 correntinhas, fica meio que um buraquinho, dá pra ver onde é o início e o final. E dessa forma, fica um acabamento um pouco melhor, tá? Então, fiz aqui o primeiro ponto alto, o primeiro dos meus 76, aí eu vou seguir fazendo um pontinho alto para cada correntinha, lembrando da continha, né? No meu caso, eu tinha 160 pontos, eu tirei 8, porque eu tenho número par, se você tem número ímpar, você tira 9. Aí, o que sobrou, que no meu caso é 152, eu dividi por 2 e deu 76. Então, eu vou fazer aqui os meus 76 pontos altos, até eu chegar no meu meiozinho, lá dos 8 pontos que eu vou trabalhar, e aí eu volto para fazer essa parte do meio com vocês, tá? Fiz aqui os meus pontos altos, os meus 76 que eu precisava fazer, daí aqui no meiozinho, ó, primeiro a gente vai fazer um meio ponto alto, então eu laço a minha linha, vou no próximo ponto, puxo a laçada, como se fosse fazer um ponto alto, e pego agora a linha e passo pelos 3 direto, ó. Esse é o meio ponto alto.
O ponto alto é quando a gente, ó, puxa a laçadinha e passa por duas e passa por duas, tá? O meio ponto alto é quando a gente laça, insere, puxa, daí quando a gente fica com 3, ao invés de passar por duas e por duas, a gente já pega a linha e passa pelos 3, tá? Então, fiz um meio ponto alto. São 8 pontinhos que eu vou trabalhar porque eu tenho número par. Se vocês têm número ímpar, vocês vão trabalhar aqui 7 pontinhos baixos, eu vou trabalhar 6. Então, agora, nas próximas 6 correntinhas, eu vou trabalhar 6 pontos baixos, um sobre cada. Então, tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Que é pra ele ficar menorzinho aqui meio no meio, tá? Pra ficar diferente mesmo, ó. Aí, aqui, novamente, faço o meu outro meio ponto alto pra fechar os 8, né? Que eu falei que eu ia trabalhar aqui no meio. Ó, faço outro meio ponto alto. E agora, eu começo a trabalhar novamente os meus outros 76 pontos altos que estão sobrando aqui de correntinhas, né? Baseada na continha que a gente fez, ó. Aí, o meiozinho aqui, ele vai ficando afuniladinho, tá? Então, eu faço aqui os pontos altos, quando chegar aqui no último, eu volto pra fechar com vocês e pra mostrar mais uma vez como iniciar aqui. Isso aqui, essas carreiras, a gente vai fazer até cobrir o seio. No meu, sempre dá, acho que em torno de 16 a 18 carreiras pro tamanho M, tá? O tamanho P, talvez, possa fazer aí umas 3, de 12 a 14 carreiras, mas eu vou fazer aqui o M primeiro, daí depois eu vou poder falar melhorzinho pra vocês, assim, os outros tamanhos. Chegando aqui no último ponto alto da carreira, nós vamos fechar sempre com ponto baixíssimo naquela correntinha que a gente sobe, tá? Então, fechei aqui com um ponto baixíssimo, e para iniciar daquela mesma maneira, nesse mesmo ponto que eu acabei de fechar, eu insiro a minha agulha, puxo uma nova laçadinha ficando com duas, passo a linha pelas duas como se fosse um pontinho baixo e subo uma correntinha, tá? Então, é sempre assim que a gente vai iniciar. Aí, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, vai ser sempre a mesma quantidade de pontos altos que a gente fez ali no início, então, no meu caso, vai ser sempre 76 pontos altos, tá? Essa parte aqui eu já não vou mais mostrar pra vocês, e eu vou mostrar mais uma vez aqui a parte do meio, tá? Quando eu fizer o último ponto alto, eu volto pra fazer essa parte do meio com vocês de novo. Chegando aqui no meio novamente... Aqui eu tenho o meu ponto, deixa eu só observar esse aqui mesmo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem mais um ponto alto aqui. Para daí fazer o meu meio ponto alto, só observar os pontinhos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui o meu meio ponto alto. Então, aqui eu vou fazer o meio ponto alto, novamente os 6 pontos baixos. Então, tem aqui 2... 3, 4, 5 e 6, e novamente o meio ponto alto. E aí, continuo com ponto alto sobre ponto alto. Então, em todas as carreiras vai ser assim, sempre ponto alto sobre ponto alto, e aqui no meio fazendo aquele esqueminha que eu já mostrei, ó, tá vendo? E daqui no meio ele vai afunilando, ó. Aqui, eu acho que eu vou fazer pro M de 16 a 18 carreiras. Então, eu vou fazer aqui as minhas, já mostrei como iniciar, como fechar a carreira, como fazer aqui o meio. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, e aí eu volto pra falar pra vocês quantas eu fiz no M, pra eu poder dar uma base pro P e pro G. Provavelmente, 4 carreirinhas a menos pro P e 4 carreirinhas a mais pro G. Aí, depois a gente vai fazer aqui mais um acabamento embaixo, mais um acabamento em cima, provavelmente de ponto baixo, para depois fazer as alças e talvez embaixo a gente coloque elástico também, ainda não tenho certeza. Finalizado aqui, gente, eu fiz 17 carreirinhas pro tamanho M. Então, o P pode fazer 4 a menos, né, seria 13 carreiras, e o G pode fazer 4 a mais, que seriam 21 carreiras. Ó, eu queria mostrar aqui a parte da frente, como é que ficou, ó. Vai ficar assim, tá? E aí, agora, a gente vai fazer 3 carreirinhas de pontinho baixo aqui na parte de cima. Pra depois a gente trabalhar as alças, e embaixo eu vou acabar colocando elástico mesmo. Aí, embaixo a gente vai fazer 2 carreirinhas de ponto baixo, e a terceira a gente vai embutir o elástico. Então, aqui em cima, ó, sempre no mesmo ponto que eu já fechei, eu insiro a agulha e faço o meu primeiro, tá? O meu primeiro pontinho baixo. E nos demais, basicamente, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo,
sobre cada ponto alto, tá? Sobre cada pontinho que tiver lá no meio, mesma coisa, um ponto baixo para cada ponto. Chegou no último ponto baixo, fechem com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo da carreira, e lembrando que no ponto que a gente termina é sempre onde a gente começa. Então, fechei com um ponto baixíssimo aqui, nesse mesmo ponto vai ser o meu primeiro pontinho baixo, tá? Façam 3 carreirinhas assim, de pontinho baixo, terminadas as 3 carreiras, podem cortar a linha e passar por dentro da laçada. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou provar para eu poder ver certinho aonde eu vou fazer a alça, e eu já vou fazer uma das alças, tá? Primeira alça, que eu vou ocupar 3 pontinhos altos para fazer, depois fechar lá atrás, e depois o babadinho aqui da alça. E daí eu volto para fazer a outra com vocês e fazer o acabamento. Tive que correr aqui que deu um acidente com o meu gato. Então, eu vou terminar aqui esse acabamento, vou fazer uma das alças e eu volto para fazer o outro lado com vocês. Olha, gente, aqui eu fiz uma dos braços, olha, bem soltinho mesmo. A gente vai fazer 33 carreiras todo mundo, tá? 33 carreiras de 3 pontos altos, e depois eu fiz aqui 5 carreirinhas dos pontos altos, fiz as 2 primeiras com aumento e as últimas 3 só de ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, aqui, ó, eu vi bem certinho onde era os 6 pontinhos baixos do meio, e aí pulei 15, separei os 6 e pulei 15 pontos para daí começar no ponto 16, tá? Peguei só pelos pontinhos baixos, que é mais fácil de identificar do que aqueles meio ponto altos. Então, só separei os 6 aqui e pulei 15. Aí, no ponto 16 é onde a gente vai começar. Eu achei um lugar bom para começar. Então, vou passar aqui a minha linha. Vou fazer 2 nozinhos. 1 e 2. Aí, vou subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto da carreira. Aqui, ó, nos pontinhos baixos, eu acabei fazendo só 2 carreirinhas, porque eu quero fazer a terceira fazendo o acabamento aqui na parte de dentro, tá? Já pegando aqui o acabamento da alça também. Aí, eu acabei fazendo só 2 mesmo, ao invés de 3. Mas quem fez 3 também não tem problema, tá? Só não fazer o acabamento daí aqui ao redor, se não quiser. Então, eu subi 3 correntinhas, vou trabalhar mais 2 pontos altos, um sobre cada pontinho baixo. Feitos 3, é só sempre virar a carreira, sobe 3 correntinhas, trabalha ponto alto sobre ponto alto. Sempre de 3 em 3 pontos altos. Terminou, vira novamente, sobe 3 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, tá? 33 carreiras. Vou fazer aqui as minhas, vocês fazem aí de vocês, e eu volto pra gente fechar aqui na parte das costas e trabalhar, talvez já o acabamento, acho que vai acabar pra cá, pra esse lado aqui de dentro. Aí, a gente já trabalha o acabamento de ponto baixo ao redor, e depois a gente faz ali o acabamento da alça separado.